Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Com mensalidades a partir de R$ 250. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Incorporação e realização. New Life Construtora. Vendas Júlio Bogori Sim. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555.
Convido você a ficar em pé novamente. Essa canção fala de o Senhor levar além. Te levar além do que nós já temos vivido diante dEle. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, oh, leva-me, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder, mais o Teu poder. Oh, leva-me, render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: Senhor, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me além, leva-me, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, oh, leva-me,
leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos nossa noite, Senhor. Leva-me além, oh, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. O teu poder, Senhor, mais o teu poder. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, queridos. Vamos ler a palavra de Deus e vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, porque não há coisa melhor para nós do que ouvir Deus falar ao nosso coração. Vamos então ler em Salmos, o de número 34, versos 15 a 20. Eu quero ler com vocês esse texto maravilhoso que nos servirá de base para o que estaremos refletindo nesta hora. Assim diz a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Bendito Deus, estamos diante da palavra do Senhor, palavra inspirada pelo Teu Espírito. E agora, ó Deus, nós te pedimos que Tu nos unjas com o poder do Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Fala ao coração e à mente de cada um de nós e à nossa alma também. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, fazer uma pergunta para vocês. Quando falo em tolerância, eu quero meditar sobre a tolerância de Deus. Eu quero perguntar para você, qual é o limite da sua tolerância? Você tem limite? É costume nós falarmos assim, já estou no limite, não dá para resistir mais, para suportar mais. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o limite da tolerância humana, até que ponto nós somos tolerantes. E eu cheguei mais ou menos ao seguinte percentual: pela nossa humanidade, nós costumamos ser 100% tolerantes conosco mesmos. Ou seja, comigo eu sou 100% tolerante. Com as pessoas que eu amo e que convivem perto de mim, eu penso que o ser humano, quando ele pensa assim, ele descobre que ele admite que ele é 70% tolerante com as pessoas que vivem junto dele, perto dele. 70% de tolerância. Sempre está recriminando alguém também, sempre reclamando. 70% está tudo bem, elogio e reconhecimento. Mas como o ser humano marca muito para ele o que houve de recriminação, então a mulher sofre com 30% de recriminação do marido, o marido sofre com 30% de recriminação da mulher, filhos com pais, pais com filhos,
enfim, pessoas de um núcleo bem fechado de relacionamento. Mas eu percebo também que o ser humano, regra geral, ele é pouco tolerante com as pessoas de relacionamentos não muito próximos. Há muito pouca tolerância. E com as pessoas que nós não conhecemos de perto, costumamos ser 100% não tolerantes. Então a tolerância do ser humano tem limites, claro que tem. Mas eu quero perguntar para vocês, com base no texto que nós lemos, qual é o limite da tolerância de Deus? Você sabe? Qual o limite da tolerância de Deus? Deus também tem um limite de tolerância ou não? Ao final você responda essa pergunta, se Deus tem limite também com a sua própria tolerância com relação a nós, seres humanos. Nós podemos afirmar que Deus conhece a nossa natureza, sabe que nós somos humanos, nós somos pecadores, nos criou com a capacidade de podermos escolher fazer o mal, praticar o mal. Ele permite que façamos o mal. É impressionante como Deus nos criou tão perfeitos assim, a ponto de sermos tentados e termos o direito de não resistir às tentações e fazer o mal. Impressionante. É interessante que o texto nos diz que Deus, Ele tem prazer 100% com um tipo de pessoas. Deus é 100% tolerante com o justo, mas Ele tem desprazer com aqueles que fazem o mal, e com a prática do mal desses, Deus é 100% intolerante. Preste atenção, Deus é paciente, misericordioso, amoroso, está sempre buscando, pregando, querendo trazer as pessoas de volta para si, querendo abençoar, perdoar os seus pecados, regenerar a sua vida, justificar as pessoas em Cristo, dar alento, encorajamento, resolver seus problemas. Deus quer isso, Ele faz isso sempre, mas em momento algum a Bíblia registra que Deus seja tolerante por um pouco que seja com o pecado do ser humano. Deus não tolera pecado de natureza alguma, porque fere a natureza de Deus, que é santo, conviver e ser tolerante com a prática pecaminosa do ser humano. É isso que veremos nesse texto aqui. Estudaremos com os amados um pouco sobre a palavra do Senhor. Primeiro eu quero dizer para vocês que Deus sabe tudo mesmo a nosso respeito. Aí você diz, pastor, isso não é novidade para mim. Claro que não, mas o texto diz que Deus conhece tudo sobre nós. Eu quero dizer para você o seguinte, diz a Bíblia que Deus conhece tudo sobre o nosso corpo. Ele conhece todas as nossas enfermidades do corpo, enfermidades emocionais, e conhece também as nossas enfermidades da alma. Deus sabe tudo sobre nós. Deus conhece 100% os nossos erros e os nossos acertos. Deus conhece 100% quando nós somos justos ou injustos aos seus olhos. E vamos então aprender um pouco sobre a tolerância de Deus no texto que nós temos. Primeira lição preciosa pelas quais as pessoas devem buscar a Deus, com relação à tolerância de Deus. Por que nós devemos buscar Deus? Por que as pessoas devem ir até Deus? Aí você pode dizer, é porque Deus nos ama e devemos buscá-lo. É porque nós ouvimos falar que Ele tem salvação, queremos ser salvos. É porque nós ouvimos dizer que Ele quer que nós andemos em santidade de vida, e queremos então andar em santidade de vida. Ou ainda é porque Ele sabe que nós somos carentes, dependentes dEle, da sua graça, do derramamento contínuo das suas misericórdias, para podermos subsistir, e por isso vamos até Deus. Tudo isso é verdade, claro que é. Mas queridos, devemos buscar Deus, porque
aquele que é justo e que está diante de Deus, Deus atende todos os seus clamores. Deus não atende ao clamor daquele que faz o mal, porque o que faz o mal, o seu clamor é para fazer o mal, mas o clamor daqueles que estão buscando Deus e que sabem que Deus abençoa e é 100% tolerante com aquele que é considerado justo, esse Deus está atento. Não há nada de ordem material, emocional ou espiritual que venha a provocar angústias e inquietações em nós que buscamos a Deus, que servimos a Deus, que somos imperfeitos. Nada é encoberto diante de Deus, mas Ele nos abençoa. E quando pensamos que não tem mais jeito, Ele nos abençoa. E quando pensamos que tudo terminou, Ele nos faz começar tudo de novo, porque este é o nosso Deus. É impressionante como Ele age. Há momentos que pensamos que não tem mais jeito, em nossa casa, no trabalho, nos estudos, enfim, tantas e tantas maneiras, ou em tantos e tantos lugares e pessoas, parece que não vai funcionar mais. Que decepção, que frustração, que coisa horrível, coisa horrorosa, me machucou o coração, machucou a minha mente, estou desiludido, estou decepcionado, estou frustrado, não dá mais. Daí a pouco Deus diz, não é isso, dá sim, é possível sim, eu estou com você, vamos fazer tudo de novo. E então um novo ciclo começa. Que coisa linda é o cuidado de Deus. Os justos buscam Deus porque são justificados em Cristo e sabem que podem contar com as respostas de Deus aos seus clamores. O texto diz que Deus está antenado. Há poucos dias usei uma expressão que o interfone de Deus está sempre ligado. Qualquer momento você pode interfonar para Deus, só apertar um botãozinho aí, ou seja, só ligar o seu coração, ligar a sua mente, ligar a sua alma, chamar por Deus, e você vai perceber, vai sentir que Ele está presente. Deus nunca está desligado. Você tem comunicação direta com Ele. É só usar o nome de Jesus. A palavra-chave é o nome de Jesus. Mas, Senhor, estou te buscando em nome de Jesus. Aperta o interfone. Você vai dizer, oi, quem está chamando? Ele fala assim, sou eu, Senhor. Eu sei que é você. O que você quer? Senhor, eu só quero agradecer. Então fala. Eu quero agradecer porque eu estou vivo. Que bom. Quero agradecer porque eu estou respirando. Que bom. Quero agradecer porque eu almocei hoje, tomei um café muito gostoso, bem acompanhado, que legal. Quero agradecer porque tive uma boa notícia hoje, que bom. Quero agradecer porque, Senhor, estou enxergando. Ou porque, Senhor, eu estou vendo as coisas acontecerem. Que bom. E você agradeça, mas nós não temos esse hábito, né? Chamar Deus para agradecer, não, é muito difícil o ser humano fazer isso. Nós costumamos falar a Deus e apertar o interfone lá, Senhor, socorre porque está difícil, não dá não. Se não for pelo Senhor, não dá, não tem jeito. Nessa hora eu penso que Deus, de 100 chamados que Ele recebe, 90 deve ser para pedir. Mas Ele não se incomoda com isso não. Ele quer que nós o busquemos, porque Ele sabe que nós dependemos dEle. E diz o texto seguinte, que esse Deus então que está antenado, então diz o texto que tem aí um antropomorfismo, ou seja, há uma forma dada para Deus, para que nós possamos, como seres humanos, que nós possamos entender um pouco esse Deus. Então diz o texto que os olhos de Deus estão sobre os justos. Queridos, coisa gostosa, sabemos que Deus nos olha, Ele olha para nós, Ele olha para você, minha irmã, para você, meu irmão, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Diz o texto que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Ou seja, Deus nos ouve, Deus nos vê, nada fica encoberto aos seus olhos, nenhum som que nós emitamos, ele fica imperceptível aos ouvidos de Deus. Ainda diz o texto que Deus está perto, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, ou seja, a proximidade de Deus. Coisa boa saber que nós temos uma pessoa que cuida de nós, perto de nós, não é assim? O profeta Isaías registrou, a palavra do Senhor diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Como é bom sabermos que Deus está perto de nós. Às vezes, nós queremos buscar Deus muito longe, e de repente Deus está tão presente, uma coisa tão simples, e nós não percebemos isso. Queremos procurar Deus nas coisas grandes, e Deus está presente não só nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. E então eu vejo que nós devemos buscar Deus, porque Ele ouve o nosso clamor, porque Ele nos considera justificados em Cristo, e encontramos então uma ação diferenciada de Deus em nosso favor, o agir de Deus. Diz o texto que Deus ouve aos justos. Impressionante. Deus livra os justos das suas angústias. Impressionante. Deus salva os contritos de espírito, ou seja, os convertidos. Deus dá livramento de todas as nossas angústias. E diz o texto que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Você confia nisso? Você acredita nisso? Que Deus é capaz de preservar você? Que Deus é capaz de abençoar a sua vida? Que Deus é capaz de resolver os seus problemas? E chegará aquele dia em que você dirá: Senhor, eu não acreditava que isso fosse possível. Mas Ele sabe que a sua fé, mesmo pequena, mas buscando nele, Ele tem um desejo tremendo em abençoar a sua vida. Então nós procuramos Deus porque a tolerância de Deus conosco, nós que buscamos servi-lo, mesmo sendo imperfeitos, fracos, fragilizados, cheios de angústias, de inquietações, de aflições, nós sabemos que conosco Deus é 100% tolerante, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar. É por isso que dá a impressão que nós desagradamos tanto a Deus, e daí a pouco parece que Deus está sorrindo às câncaras para nós. Deus está estendendo para nós uma bênção. Nós pensamos: como isso é possível? E Deus nos abençoa. Eu não esperava isso, e aconteceu. É tremendo assim. Mas tem uma segunda razão, segunda e última, pela qual o ser humano deve buscar Deus. Isso tem a ver com a tolerância de Deus, também está no texto. Sabe qual é? É porque o ser humano deve estar muito interessado e preocupado com a fuga do fim reservado àqueles que fazem o mal. O ser humano deve fugir, procurar fugir, e fugir rápido, não deixar para depois daquele fim terrível reservado aos que fazem o mal. No livro de Gênesis capítulo 6, verso 13, encontramos uma atitude de Deus muito séria, terrível para as pessoas daquele tempo. Deus disse a Noé assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus estava dizendo tolerância zero com o pecado do homem. Mas Noé, como um justo, conheceu como Deus foi 100% tolerante com ele, com a sua mulher, com seus filhos, com as suas noras, e o Deus abençoou e preservou a sua casa, a sua família. Mas todos os outros foram exterminados, porque faziam mal, porque praticavam mal, e Deus teve tolerância zero com o pecado dessas pessoas que não se converteram, que não deram ouvidos à voz de Deus. Diz o texto que tem um olhar de reprovação de Deus, um olhar de desprezo da parte de Deus para a conduta do homem que faz o mal. O verso 16 do texto diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Ou seja, o Senhor reprova todo o pecado do ser humano. Queridos, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, entender como que Deus, a justiça de Deus implica em que Ele tem tolerância zero com o pecado. E algumas pessoas podem pensar até que nós não amamos, quando nós falamos que aquele que não está em Cristo está perdido, está condenado, e precisa crer em Cristo para poder sair dessa condenação. Quem diz isso não somos nós, é o Senhor Deus é quem diz isso. É o Senhor Deus que levanta a sua igreja para alertar as pessoas, para pregar ao mundo, para pregar àqueles que vivem fazendo mal, que o Senhor não tolera
em nada, é tolerância zero com a sua prática de pecado. Deus ama, Deus busca, Deus quer a todos de volta, mas o Senhor não tolera pecado de ninguém, por menor que seja. Diante de Deus não tem pecado grande, nem pecado pequeno, tudo é pecado. Quando nós estamos nos dias atuais no Brasil, por exemplo, o clamor do povo é tolerância zero com as mazelas deste país, não é isso? O clamor é tolerância zero. Ninguém quer mais ser enganado. Político que coloca combustível no seu jatinho para passear e nós pagamos por isso. Está tudo errado. Se você quiser passear, vai comprar um bilhete aéreo, uma passagem de ônibus, então abastecer o seu carro, ou alguma coisa, ou pagar um táxi, ou viajar num busão desse aí, não é mesmo? Você paga por isso, trabalha por isso e paga por isso. O povo está cansado disso. O povo está cansado da mentira, do engodo, quer dizer, a mentira, do engano daqueles que fazem campanhas, exercem cargos, têm funções, mas pensam só em si mesmos. O povo está cansado. Há exageros, claro, em todo lugar há exageros. Mas o que é tolerância zero? Tolerância zero, na verdade, é uma proposta que tem como objetivo, a médio e a longo prazo, o salutar hábito de respeito ao que é legal. Isso que é tolerância. É isso que se busca. Que se desenvolva a médio e longo prazo neste país uma cultura saudável de observância daquilo que é legal, de respeito às normas, às leis do país. Aí tudo vai bem. O problema não está nas pessoas, o problema está no comportamento, na parte da ética, da moral, da honra. É isso. Não importa quem, não importa partido político, não importa nada, importa é a prática do mal. Ninguém tem tolerância mais com isso neste país, a não ser os que são beneficiados, é claro. Queridos, diz o texto que o Senhor promoverá um aniquilamento total. E como Ele tem tolerância zero com a prática do pecado, com aqueles que fazem o mal, e o juízo de Deus, se nós já estamos tão frustrados e tão revoltados com o que acontece nesse país e no mundo, imagine como Deus, você consegue imaginar como Deus se sente? E saber que o ser humano pensa que faz as coisas escondido dele, que Ele criou o ser humano para ser generoso, amável, amoroso, fazer tudo certo, e o ser humano faz tantas coisas erradas. Deus não tem prazer nisso, e por isso Ele investe para mudar a natureza do ser humano. Mas, queridos, Deus tem uma proposta de aniquilamento total. Diz o texto que as memórias daqueles que fazem o mal serão apagadas do meio do povo. Haverá uma nova ordem, haverá um novo tempo, haverá uma nova terra. Essa é a mensagem profética do Senhor. E esses que fazem o mal serão apagados, suas memórias não estarão mais presentes no meio dos habitantes dessa nova terra, dessa nova ordem. Terão suas memórias apagadas. Numa linguagem de computador, não tem isso na língua portuguesa, mas serão deletadas. É o del, aperta o del, apaga, não é assim? São deletadas as memórias, sua existência será apagada. Queridos, em relação ao pecador, Deus é paciente, amoroso, misericordioso, bom, amável e perdoador, mas não há registro bíblico que indique que Deus seja tolerante com o pecado. Quem escreveu o pastor Fernando Fernandes, pastor da PIB em Penápolis, em São Paulo. Que palavra boa, palavra abençoada, palavra de alerta. Diz o texto bíblico, lemos o verso 16, que Deus agirá para desarraigar da terra a memória deles. Me fala, mas Deus fará isso? Fará sim. Lembro da história de Noé, que eu falei há pouco aqui, lembrei dela para vocês. E tem uma outra história na Bíblia. Diz o texto que um homem foi levantado por Deus, um homem chamado Jonas, foi pregar em Nínive. E ele pregou numa cidade terrível, cidade pecadora. E quando ele pregou o arrependimento, todos se converteram. E aquela geração então se voltou para Deus. Que coisa maravilhosa. Mas os filhos,
as gerações que se sucederam se esqueceram da conversão de seus pais, do Deus que havia resgatado os seus pais. Não seguiram o seu exemplo. E alguns séculos depois, a Assíria tornou-se má e arrogante. Nínive, de novo, se tornou sanguinária e cruel. Aí Deus levantou um profeta, o profeta Naum, que disse o seguinte: Nínive se tornou uma cidade sanguinária e traidora, e por isso ela pagaria o preço por todo o sangue derramado em sua crueldade. E a história registra que Nínive sucumbiu diante de Nabopolassar, imperador da Babilônia, e o império assírio, um grande império da antiguidade, foi varrido da memória do planeta Terra. Ninguém sabe mais sobre os assírios, não existe mais esse império, varreu-se da memória dos homens. Tem apenas um registro, mas não existe mais império assírio, foi varrido, como tantos outros também foram varridos. Imagine agora espiritualmente o Senhor varrer da terra, dessa nova ordem, do céu que Ele tem preparado para a sua igreja, o Senhor varrer aqueles que praticam o mal, de modo que os queridos que estarão nesta nova terra, nesta nova ordem, este novo lugar chamado céu, não se lembrarão mais daqueles queridos que se perderam, porque também não seria céu, sua memória será apagada para sempre. Perceberam como Deus é tolerante? Ele é tolerante com você, que é convertido a Cristo. Presta atenção, não é melhor que ninguém não, sofre aflições, angústias, cheio de problemas, mas você busca Deus, você tem uma vontade tremenda de fazer o que Deus quer, você busca por Deus e clama: Senhor, perdoa-me porque eu peco, Senhor, eu me arrependo e me arrependo de coração, Senhor, eu choro as minhas lágrimas de tristeza, porque eu não gostaria de pecar. Aí Deus passa a mão na sua cabeça: meu querido filho, minha querida filha, eu amo muito a você, eu conheço os seus problemas, eu sei das suas fragilidades, mas conte com o meu amor, eu sou tolerante com você, porque eu sei que quando você comete algum erro, porque eu sei que você contou-se uma pessoa pecadora, mas comete um erro, quando o seu coração peca, quando sua mente peca, quando suas atitudes são pecaminosas, você se arrepende, você se constrange, porque isso faz mal, você não quer viver assim, e então eu estou aqui, e eu sou tolerante com você, porque eu amo muito a você. Sabe por quê? Porque Ele vê que nós também, no desejo intenso do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, é sermos intolerantes com a prática do pecado. E Deus tem prazer em nós. Mas observe que a tolerância de Deus, ela é zero com a prática do pecado, e aquelas pessoas que praticam mal, no seu mal que praticam, Deus também não é nada tolerante com elas. Deus não tem prazer nas pessoas ímpias e na sua maldade. Então são essas duas razões pelas quais todos precisam entender que a tolerância de Deus também tem limites. A primeira é que a sua justiça na vida do justo é prover o necessário para que o justo viva. É isso, por isso buscamos a tolerância de Deus. Ele nos tolera porque Ele nos ama e sabe o quão imperfeitos nós somos, mas Ele sabe que as bênçãos que Ele tem para nós, ninguém pode tirar. E a segunda razão é que deve haver sim um desejo ardente de fuga, porque Ele fará apagar da memória da terra aqueles que fazem mal, aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não estão com Deus. O salmista deixou isso muito claro para nós. Esse salmo é muito lindo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pode falar com o Senhor, está olhando para você, está ouvindo o seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos
e nem sequer um deles se quebra. Ou seja, Ele preserva você para o dia do juízo final. Preserva você, a sua integridade, a sua vida, para o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Essa é a ideia do texto. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que o mundo entenda a pregação que é de Deus, que não é nossa, e que entenda que pregar a verdade de Deus, alertar o homem para que fuja da prática de pecado, porque Deus é intolerante com o pecado, a tolerância de Deus é zero com o pecado. Na verdade, é uma grande expressão de amor da igreja de Cristo, porque quem ama prega o que as pessoas precisam ouvir e não o que as pessoas querem ouvir. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Coloquemos em pé e vamos celebrar o Senhor, vamos estar orando, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude para que a maldade do nosso coração, da nossa vida, seja uma maldade que, quando nós a praticarmos, que nós estejamos tristes porque não queremos praticar, e que o Senhor veja em nós a sinceridade dos nossos arrependimentos, a nossa busca sincera do seu amor e da sua graça, porque nós temos um Deus que nos ama, e nós amamos esse Deus que nos ama e queremos caminhar com Ele. Amém? Eu não sei quantas pessoas estão aqui, gostaria de clamar a Deus por alguma coisa da sua vida. Você está precisando de alguma coisa, ou tem algo que você tem feito que você percebe que desagrada a Deus, você quer clamar ao Senhor conosco para que Deus abençoe você. Você quer que Deus mostre para você o que significa isso, tolerância zero com qualquer coisa errada, mas 100% tolerância no amor para com você, porque Deus quer caminhar com você, quer abençoar a sua vida. Alguma coisa na sua vida, na sua casa, que está preocupando você, trazendo angústia, inquietação, aflição. Se você sentir no coração o desejo de vir aqui para orarmos juntos, você vem então. Vamos falar com o Senhor, porque o que mais Deus quer é nos ouvir falar com Ele, para que ao ouvir o nosso clamor, então Ele nos abençoe, Ele cuide de nós. Se Deus falar ao seu coração, então você venha, estaremos orando aqui. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Vamos orar? Bendito Deus, amável Pai, nós te adoramos e
nós buscamos entender a palavra do Senhor. Pode parecer dura, mas porque ela é a verdade do Senhor, é o que nós precisamos saber. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, que sempre fala aos corações, nunca volta vazia para o Senhor, sempre cumpre o propósito do Senhor na pregação da palavra. Senhor Deus, obrigado por este povo aqui, o povo que acompanha o culto pela televisão. Ó Deus, dá-nos consciência que somos pecadores e que nós estamos livres das angústias, das aflições, dos problemas deste mundo. Mas dá-nos, ó Deus, a consciência plena do teu amor, do teu cuidado, da tua justiça que nos torna justos em Cristo Jesus, teu Filho amado, porque cremos nele, confessamos que ele é o Senhor nosso e o Salvador nosso para a eternidade. Obrigado porque, ó Deus, não seremos apagados, mas seremos todos nós tornados redivivos ou transformados naquele dia, para vivermos com o Senhor para sempre. E obrigado porque aqui somos acalentados, encorajados, ó Deus, no Senhor. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E obrigado, ó Deus, porque nós podemos viver e pregar a tua palavra com liberdade neste país chamado Brasil. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra alerta as pessoas que devem fugir do aniquilamento de suas memórias, que as pessoas possam se humilhar de modo que humildemente estejam dando ouvidos à voz do Senhor, buscando ao Senhor para a solução das suas crises existenciais. Ó Deus, que as pessoas entendam que o teu amor é 100% tolerante, mas que a tua tolerância com o pecado dos homens é zero. Tu não aprovas, porque tu abominas qualquer prática de pecado dos humanos. Dá-nos a bênção de compreendermos isto, de vivermos isto com alegria. Isso não é um peso, mas é libertação, é liberdade em Cristo. Te louvamos porque somos livres em Cristo para vivermos a justiça do Senhor. Abençoa as famílias da tua igreja, as pessoas que estão aqui, abençoa esses queridos que vieram aqui à frente, outros que não vieram, mas tu falaste aos seus corações também. Ó Deus, move o teu querer, age, ó Deus, para que a tua vontade esteja presente na vida de cada um de nós. Abençoa os nossos queridos, todos eles. Abençoa as famílias que estão aqui, as famílias desta terra de Cabo Frio, as pessoas que nos visitam, que acompanham este culto, que celebram o Senhor conosco. Que a tua bênção esteja estendida a todos esses também. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos, atende o nosso clamor, porque o que nós mais queremos é andar segundo o teu coração, é viver conforme a tua vontade. Isso nos faz felizes e alegres, isso nos torna abençoados do Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Empresa Limpa Sol Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para a limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa.
Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Com mensalidades a partir de R$250. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Incorporação e realização. New Life Construtora. Vendas Júlio Bogoricin. Construção REG. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555.